Nessa primeira quarta-feira de junho de 2025 é comemorado o Dia Mundial da Corrida. Eu, o fotojornalista Lorival Isaac, conheci a inspiradora história de superação de dois atletas de São Carlos, Ale Monster e Joãozinho Corredor. Nesse vídeo, você acompanha a entrevista completa com Ale Monster. Estou aqui com a Ale Monster, né? Ale, como que é o seu nome inteiro, por que Monster? Meu nome é Alessandro, né? Anselmo Pereira, sou educador físico, né? E o Monster veio de uma brincadeira dentro de uma academia. Nós tínhamos um grupo de corrida, hoje chamada Motricidade, aqui de São Carlos, né? Que eu devo um grande favor para o Alex, que é onde ele me deu algumas dicas também, tudo, me chamou para fazer um treino com o pessoal lá, né? Deu essa oportunidade para mim. E comecei a fazer um trabalho de treinamento de corrida e caminhada lá na Motricidade, né? Aqui em São Carlos, Santa Felícia. E teve um ou dois alunos que se destacaram, né? E queria um treino um pouquinho mais pesado. Foi aonde nós conversamos num alongamento logo depois da aula. Falamos, vamos fazer um treino hoje diferenciado. Aí fizemos um treino um pouquinho mais forte logo depois do treino da corrida, da academia. E aí, dali então virou rotina. E a gente sempre fazia um treino. E esse menino chegou, falou pro pessoal, pessoal, agora o treino vai ser Monster. E aí veio essa ideia aí ele chama Yuri, né? E ele era um molequinho que gostava de treinar também, né? E ainda até hoje ele gosta, hoje é formado em fisioterapia. E aí ele falou pra mim, vamos fazer o treino Monster, vamos. Aí tem o Ricardo, outro rapaz também que gostava de treinar junto com a gente. E começamos os três a fazer os treinos. E foi passando o tempo, daqui a pouco tinha 15, 20 pessoas fazendo esse outro treino com a gente, além do treino da corrida que acontecia uma hora antes da aula. Mas foi muito bom. E aí nasceu esse nome Monster. Esse nome Monster. E Ale, como que você começou assim no atletismo? Por que a corrida, né? Você me contou ali nos bastidores que praticou até outros esportes, mas por que a corrida? A corrida para mim, eu falo pessoal, foi para mim uma terapia, foi num momento que eu estava precisando de algo diferente e veio só a adicionar, veio trazer um conforto para mim. No início eu comecei fazendo treino de corrida só por brincadeiras, estava estudando na faculdade da Unicep, né? E comecei a fazer algo diferente, gostava muito de futebol, torcia o tornozelo, tudo. Então eu queria continuar treinando. E não dava mais o futebol, porque vivia com o tornozelo, vivia machucado. Aí foi até um rapaz, né, brincamos, ele tem um apelido de sapo lá da UFSCar. Falou, Alessandro, vamos fazer um treino com a gente? Falei, vamos fazer um treino com os senhores lá no Cerrado. Aí fui lá, fui assim, na primeira vez que eu cheguei lá, vi eles fazendo um treininho deles ali, um alongamento, e cheguei neles para pedir para eles, posso fazer um treino com vocês? Falou, claro que pode. A primeira vez foi muito interessante, foi a primeira vez eu não consegui correr 1 quilômetro. E os senhorzinhos dando risada, contando piada, e eu não sabia o caminho de volta, por preocupação. E um deles ficou comigo, tudo foi dando as instruções para mim. E desde então, persisti naquela atividade e eles foram dando as dicas. Inclusive, um deles faleceu esse tempo atrás, né? Faz 2 semanas que ele faleceu. E a gente temos um grande, assim, vamos colocar, e eu só tenho que agradecer, né? As pessoas idosas que hoje a gente tem muito respeito, né? Tem coisas que a mídia, a informática nunca vai falar pra gente, né? Então, eu sempre coloco isso, pessoal, ouça os mais velhos, porque é através deles que a gente vai ter a real aprendizagem, que ele tá ali olhando você, tá vendo você, tá em contato com você e quer o bem de vocês, né?
Então, E foi você por lembra aí. a data quando você começou? Olha, a data exatamente Ou o eu ano? não conheço, não lembro a data, mas o ano foi em 2013 que eu comecei, né, com o esporte de rua. Uhum. É, quando eu era mais pequeno, tive um contato, uma experiência rápida com o atletismo lá no SESI, né? E foi uma coisa muito rápida. E aí depois veio o futebol, aquela coisa que a gente não tinha muita orientação, queria fazer tudo ao mesmo tempo, né? Então, hora estava no futebol, hora estava no basquete, hora estava no handebol, hora estava no atletismo, participava de tudo, né? E eu acho que faltou um pouquinho de orientação só, né? Para projetar a gente num caminho. Aí depois, com 33 anos, quando eu me formei, eu iniciei o atletismo, comecei a pegar um pouquinho mais sério, né? E comecei a se destacar. Inclusive comecei a ficar, principalmente na categoria, né? Era o primeiro ou segundo da categoria aqui na cidade e região. Né? E fui, como eu gostava muito disso e estava estudando para isso, né? Achei muito interessante a gente ter essa parte social. Então, tinha muita gente, até hoje tem, né? Pessoas que treinam com a gente, né? E o empecilho nunca foi a mensalidade. Isso que é o ideal, é que eu trago como premissa para mim, para toda a minha vida. Né? E foi assim que aconteceu a parte do atletismo na minha vida, né? E você é de São Carlos, quando você nasceu, aonde? Foi Nasci criado aqui, com, pessoal, aonde? pessoal brinca que eu sou minhocão, né? Cresci lá na Redenção. Então tem o ponto final da Redenção ali, né? Tem uma experiência muito boa ali. Dali eu fiquei com até uns 12 anos e depois dos 12 anos fui morar no Castelo Branco, onde meu pai conseguiu adquirir uma casa própria, né? Da, da, da Proab. E aí a maior parte da minha vida, até os 18 anos, 19 anos, foi no Castelo Branco, Você, numa periferia aqui também na cidade de São Carlos. você nasceu em que ano? Eu nasci em 72, 1972. Hoje eu Dia. estou com 53 anos. Qual foi a data, você lembra? Dia 26 de janeiro 26 de janeiro. de 1972. E assim, o que mais mudou em você desde que iniciou o atletismo? Olha, é difícil até falar, mas a minha vida mudou completamente, completamente. As amizades, né? A terapia, né? Mais foco. Eu consegui, depois que eu conheci o atletismo, consegui estudar, mesmo com uma idade um pouquinho mais avançada, com 33 anos, consegui, né? Consegui estudar, voltar aos meus estudos, fui na UFSCar, consegui fazer 3 especializações, depois finalizei um pouquinho antes da pandemia o mestrado, então eu me sinto muito realizado mesmo, né? Com tudo isso daí. Você carrega assim, tipo, no corpo, assim, ou no emocional, alguma cicatriz em relação ao atletismo, à corrida, alguma coisa que ele te trouxe, que você olha assim e fala, cara, eu passei, olha o que eu passei, sabe? Tem alguma coisa que você carrega assim? Olha, é só sentimentos, né? São sentimentos emocionais que a gente temos, que a gente carrega quando a gente começa a lembrar das dificuldades, né? Da alegria das pessoas que a gente carrega junto com a gente. Tem muita gente que nunca imaginou, até hoje eles falam, subir num pódio, por exemplo, que não é o objetivo nosso, né? O objetivo maior nosso é qualidade de vida e saúde. Mas as pessoas, quando faz o trabalho regrado, né? Começa a mudar um pouquinho o objetivo de cada um. E aí quando ele se sente lá em cima, no pódio, ou completando uma prova, né? De 5 km, 10 km, 15 km, e hoje temos alunos que vai completar os 42 km. Então, pra gente assim é surreal. É uma coisa que emociona mesmo do coração, né? De estar vendo que as outras pessoas
também mudaram, também estão nesse processo de mudança, né? Então isso é muito bom. E a nossa equipe traz isso com essa parte de aconchego, de trazer o pessoal próximo, de correr um com o outro, e esquecer um pouco desse lado do pace, né? Que eu falo também que não é um mal, né? Acho que a pessoa tem escolhas. Se a pessoa escolher alto rendimento, é um alto rendimento, que é muito diferente de qualidade de vida e saúde, né? Você tem que deixar muitas coisas de lado quando você está trabalhando com alto rendimento. Eu já tive do outro lado e vi que muitas coisas, mas foi necessário aquilo lá. Não pode falar que é ruim, que é bom, né? Não tem esse ruim e bom que muita gente taxa. Ah, é ruim, é bom. As pessoas têm que ter um livre-arbítrio de falar, eu quero isso para minha vida. Então, aí tem as consequências, né? Mas, assim, o esporte em si é muito bom. Ele só tem benefícios, dificilmente vai ter uns malefícios, né? A não ser quando você fala de exagero. E você, né, contou aí que foi ao pódio, subiu ao pódio, realizou um sonho, né, de estar na corrida. E seus pais? Eles chegaram, eles são vivos? Meus pais são vivos até hoje. O que eles, hoje eles falam sobre, como que é a emoção deles? É muito interessante que o meu pai era judoca, né? Ele era judoca, tudo. E ele tinha um outro olhar. A vida dele foi diferente, né? Então a vida dele era só trabalhar. Então quando eu falava de esporte para ele, né? Mesmo ele fazendo o judô na vida dele, ele achava que o esporte era só uma atividade para além da nossa vida diária, né? Então, e minha mãe já não, minha mãe incentivava. Também não gostava de esporte, mas incentivava. É filho, né? Então, incentivava. E hoje eles perceberam, né, o quanto foi importante, né? E eles falam com muito amor, com muita admiração, né? Oh, meu filho corre, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Então é muito bom. E então hoje eles têm esse orgulho, né? Orgulho. Mudou totalmente Você consegue, assim, descrever um momento marcante na sua carreira? Olha, o momento mais marcante na minha carreira, até tem um troféuzinho ali, né? Foi de 3º lugar que eu fiz aqui em Brotas, numa corrida chamada da Tri-Rex, um ano antes da pandemia, né? Foi muito marcante, assim, tá? Foi uma corrida que eu queria fazer, né? Treinei algumas pessoas para fazer maratona, mas só que o nível de dificuldade dessa corrida é muito grande, né? Não é asfalto, é trilha, é pedra, barranco, morro, mas só que eu sempre gostei, por conta de treinar na UFSCar, dessa área rural, do verde. Então, para mim, foi emocionante. E eu mesmo me surpreendi, né, com o tempo que eu fiz, né, e a colocação que eu fiz nessa corrida. Então, e durante a corrida, vinha as histórias desde quando você nasceu, as coisas mais marcantes que veio, os alunos incentivando, a alegria do pessoal na hora que eu cheguei da corrida. Nossa, me chamou muita atenção até hoje. Não conseguia abaixar para tirar o chip, que antigamente era o chip no cardaço. Então eu não conseguia tirar. Mas aí, pessoal, foi muito emocionante. É difícil até descrever a emoção que foi, tanto para mim como para o pessoal que estava em volta aí, o pessoal nosso da equipe. E desses alunos, né, que hoje você é mestrado, né, em Educação Física, então você tem, né, bastante alunos e tudo mais. Algum desses alunos já disputou uma prova, uma Olimpíadas, uma São Silvestre, ou já foi disputar algo fora, assim, do Brasil? Isso, nós tivemos uma aluna, inclusive era uma aluna da UFSCar, começou a treinar com a gente, e ela foi até o Chile, né? E foi lá, fez a disputa, pegou alguma colocação na categoria, né? Então, assim, foi muito orgulho pra gente que ajudamos elas, né? A equipe inteira ajudou, tanto a parte financeira, porque a gente sabe como que é difícil, né?
Hoje em dia, você manter mesmo a corrida de rua, você tem que ter um tênis adequado, você tem que ter um apoio, né, pós-corrida, né, uma massagista, psicóloga. A gente tem que ter um apoio para além do que é só a corrida, né? Então, vamos dizer que ela foi uma das pessoas que mais marcou. Agora tem pessoas lá no grupo também nosso que hoje, por exemplo, tem uma pessoa hoje que tem mais de 60 anos e hoje consegue chegar ao pódio, né, disputando com as 5 primeiras, né? Que eu achei incrível, né? Inclusive, né, fomos para Descalvado, né? E eu acho que eu posso até falar o nome dela, né? Que é a Lili, né? Chama ela de Lili, né? Mas ela chama Eliana. E ela começou na pandemia, tem uma história de vida exemplar, sabe? Engordou, começou na pandemia para emagrecer, começou caminhando, depois começou correndo, né? E hoje a vida dela é a corrida, né? Passou por sérios problemas, mas hoje está ali com outra vida, outra perspectiva de vida, né? A gente brinca que ela parece uma menina de 18 anos. Não só ela, como alguns alunos também da nossa equipe, que inclusive tem um que tem um mal de Parkinson, que hoje ele corre, faz 5 anos, hoje fez os 5 km, fez 10 km já com a gente, e tá ali, ó, firme e forte. Tem um menino com autismo também, né, um autismo elevado, que faz um funcional com a gente, começou a correr também, cara. Então, você vê cada um com seus, eu falo que todo mundo tem os seus probleminhas, né, mas a gente só temos que saber lidar com isso, né, e a parte de corrida, né, foi o eixo, foi o fator principal para eles dar continuidade para a vida, né, para a interação com o pessoal, com o público. Então, para mim, estou lisonjeado mesmo, né, com tudo isso que está acontecendo comigo, né. E se você pudesse voltar um momento assim na sua carreira, qual que seria? Então, na verdade, se eu fosse voltar, eu queria praticar o esporte de corrida de rua mais cedo. Começar já com 12, 13 anos, tá praticando, né? E visando qualidade de vida mesmo. Porque até então, naquela época, a gente não tinha essa orientação. E outra, tem as pais, a gente acaba virando arrimo da família também. Você tem que ganhar dinheiro, E o esporte, infelizmente, aqui em São Carlos, né, eu acho que deixa um pouquinho a desejar, infelizmente. Falando um pouco mais sobre o esporte na cidade, a gente vê bastante, né, o amador e o futebol que hoje está movimentando, né, bastante a cidade. São 2 ligas aí que, todo domingo, né, tem jogos em todas as praças esportivas. O que você acha que falta para acontecer isso no atletismo? Então, eu acho que falta uma atenção mais para os profissionais. Eu acho que o poder público poderia investir um pouquinho mais. Não só nas praças, que as praças também é um lugar importante, né? Mas estão com pouco espaços aqui de treinamento, né? O espaço melhor de treinamento hoje, que é a pista de atletismo, fica muito longe, fora da cidade, né? E não tem aquela atenção especial, né? A última vez que eu fui, o banheiro não estava funcionando, tem umas coisas ali que precisa, é o básico para a gente estar fazendo um treino legal, uma água, né? E isso vai ajudar muito, não só as famílias, mas São Carlos. Então, temos a UFSCar, que também tem um campo lá, que é aberto, a USP também tem um campo, mas aí você teria que disputar espaço com eles. Mas agora, as praças poderia ter mais atenção para isso. Poderia ter uns profissionais envolvidos ali, só para dar umas orientação para quem tivesse disposto
Porque tem muita gente hoje na periferia de aqui de São Carlos que não tem como locomover para a cidade para fazer um treinamento. Então, os profissionais, hoje eu falo na UFSCar também, os profissionais têm que ir até eles, né? E na verdade já ganha para isso. Então, eu acho que falta um pouquinho, um olhar um pouquinho mais aguçado para a parte esportiva. Hoje ainda você corre. Hoje eu corro ainda. E o que você faz para manter o corpo, a mente ainda ativo? Com algumas limitações, porque a gente sabe também que alto rendimento vai trazer um pouquinho de consequências, né? A gente tem hora que a gente tem que tirar o pé um pouco, mas o gostoso é continuar correndo, né? Tendo aquela mesma emoção, tendo aquela mesma alegria e ajudando os outros também, né? A estar adentrando nesse mundo do esporte. E aí, o que você faz hoje em dia, assim, você, além de tirar o pé, né, um pouquinho, né, não explodir, assim, o que ainda mais você trabalha para você ainda manter isso? Eu tenho um trabalho que eu faço, né, chama de CT, aqui no Jardim Paulistano, de funcional. E esse é eu sempre brinco que esse funcional, né, todo mundo deveria fazer. Por quê? Ele vai dar um suporte para o atleta. Ele vai dar uma musculatura melhor, um equilíbrio, né? Uma agilidade melhor, porque você pode... Eu já vi muitos atletas caindo na corrida de rua, porque às vezes tem uma lombada, às vezes tem uma pedra, às vezes tem que passar por cima de uma calçada, né? Às vezes tem um buraco, então a gente temos que estar preparado para tudo isso daí. Para além dos tênis da vida, além dos acessórios, né? A gente temos que estar com o corpo preparado para a nossa vida diária. Então, funcional para mim é o principal, né? Como se fala, o principal suporte que tem para a corrida. E assim, né, contamos um pouco assim da sua trajetória, né? Todas as suas conquistas, emoções. E se você pudesse passar uma mensagem para os jovens atletas que estão começando agora? Olha, eu tenho uma menina que falou uma frase para mim, né? Uma frase bem curtinha: estamos em constante evolução, independente da idade, independente da sua patologia. Essa é a mensagem que eu poderia estar passando. Uma outra coisa que eu só esqueci de falar, que eu queria agradecer mesmo, é a Universidade Federal, né? Onde eu estive de técnico no departamento de biologia, e depois consegui uma transferência para o departamento de educação física. E aí comecei a trabalhar junto aos professores, aonde eu preciso citar aqui um grande mentor, que é o seu Nelson Prudêncio, medalhista olímpico, né? E professor da Universidade Federal de São Carlos. Ele foi um grande mentor, foi ele que me deu um grande suporte também no atletismo, que me motivou, né, a estar dando continuidade e estar trazendo, né, depois para o pessoal a sua experiência. Isso foi muito bom. Gostaria de deixar mais alguma mensagem, um agradecimento para mais alguma pessoa? E eu sempre falo que nós estamos sempre aprendendo com a corrida. Tem umas mensagens que acabam pegando a gente, né? Tem uma das meninas que virou até memes, mas ficou muito bom. Essa Lili que está junto com a gente no grupo, né? Ela foi entrevistada e ela não tinha que falar. O pessoal falou, fala alguma coisa. Ela falou, a vida é tudo. Fechou. Cara, e ficou, e eu coloco sempre na minha informação, a vida é tudo. E eu não preciso falar muito para falar tudo que precisava falar. E tem uma outra menina, Joyce, né, que todas as vezes quando a gente sai para correr, ela agradece a Deus. Agradecimento a Deus, glória a Deus, nossa, isso daí me pegou, sabe? Porque nós saímos 5h30 da manhã para treinar. E aí nós vê o portal, o sol saindo, tudo, né? E aí ela sempre agradece a Deus. E isso daí eu sempre coloco também nas minhas mensagens também,
E é a coisa que vai marcando a gente. Uma Daiane também, ela fala que a mensagem que eu falei aqui, nós estamos em constante evolução. Isso marcou também para mim, né? Num treino muito pesado que nós fomos pro Cristinho, né? Que é eu falo que é um percurso, né? Religioso, independente de que religião que a pessoa é, mas cada um com a sua religião, mas é um percurso desafiador, mas uma vez por mês nós faz esse treino na terra, que é pro Cristinho ou para a igreja da Babilônia. Sim. E essa última frase, tem umas meninas que começou agora também com a gente, nova, né? Eu vou até colocar o nome dela, da Thaís, né? E nós vamos brincando. Essas atividades que nós temos, principalmente nos sábados, nós falamos que é o dia que a gente acaba fazendo um longão, que a gente acaba se conhecendo melhor, porque é um longão, né? Porém, eu falo para o pessoal, tem que ser prazeroso. Se não for prazeroso, não é uma corrida de domingo, né? Então nós vamos dando risada, nós vamos contando piada, nós vamos conversando. E essas tava ela, mais uma amiga dela, nós estava passando por elas. Eu fui conversar com elas brincaram comigo, né? Eu falei, vamos junto com a gente. Ela falou assim, Alessandro, né? Você está atrapalhando o meu pace. Atrapalhando o pace, né? Tem um outro nome que ela colocou, né? Mas é atrapalhando o pace, né? Dando risada, brincando, né? E eu falei, nossa, já tá atrapalhando o seu pace? Quem que é esse pace aí? E quase ninguém conhece. Pace é um ritmo, né? Cada um tem. Então, às vezes o pessoal fica brigando com esse ritmo. E a gente tem que trazer ele para próximo da gente. A gente tem que trazer ele para brincar com a gente. Independente do pace, né? Independente se o pace foi bom, se bom. Não tem bom e tem ruim. Foi mais rápido ou foi mais devagar. O interessante é o todo, né? É depois que você volta, que você percebe que você realizou a atividade, você se interagiu com o pessoal, você viu um passarinho cantando. Às vezes o pessoal corre naquela velocidade. Não viu um passarinho, não tirou uma foto ali, que você não sabe quando você vai ver, mas você vai passar por aquele momento ali. Então aquele momento que fica registrado, que depois nós coloca no Instagram e a gente compartilha entre os amigos. Se tem algum ritual, algum gesto que você fazia ou faz antes das provas? Olha, um ritual que eu sempre brinco com o pessoal, né, é o grito Monsters. Então a cidade inteira conhece. Teve uma corrida em Tirapina que eu olhei para trás, estava todo mundo gritando Monsters. Aí eu falei, mas cara, o que aconteceu? O pessoal falou, eu ouvi você gritando, também estou começando todo mundo a gritar. Então eu chamava 1, 2, 3, Monster, Monster! Aí gritava mais alto, Monsters! Ai, Monsters! Aí à medida que eu ia aumentando o timbre da voz, o pessoal ia aumentando também. Então isso daí ficou muito marcante pra gente. Então já o Monster, o próprio nome ali, o Monster já está sendo compartilhado e alegrando a galera. É isso. Acho que é isso. A gente tá vivendo aí o dia, né? Amanhã vai ser o Dia Mundial do Atletismo, né? E aí, muitas histórias, muitas coisas, né, que o atletismo traz para o mundo, né, para as pessoas, né? E aí, você também faz parte disso daí. Nossa, muito bom, viu? Agradecido mesmo, né? E nós temos muitos talentos aqui em São Carlos, pessoas que têm que ser homenageadas, né? E eu estou gostando muito do seu trabalho, porque eu acho que é a primeira vez, né? O pessoal fica muito focado em atletas de alto rendimento que já passou. Não que a gente temos que esquecer eles, né? Mas e as pessoas que estão aqui? As pessoas, eu brinco que tem muitos mentores, muitos mestres anônimos aqui em São Carlos. E isso que vai dar vida à nossa cidade, que é uma cidade bonita, é uma cidade com toda essa tecnologia, com todo esse verde que tem ao redor. Então, a gente temos que valorizar esse espaço nosso. Obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Tamo junto. Tamo junto.